eu nasci aqui em Picuí e minha infância foi uma infância simples. Estudei desde a alfabetização até eu terminar o ensino médio lá no I10, sobre a relação que eu tive com o curso agroecologia. Eu sempre gostei de biologia, da parte de biologia. Então, quando eu vi um curso aqui na minha cidade, em Picuí, que abordava esse tema, então eu pensei em cursar, fazer esse curso. Foi como eu entrei para a agroecologia. Eu terminei o ensino médio em 2010 e eu ingressei em agroecologia em 2011, 2011.2. Nesse meio termo, eu em 2011.1 eu passei para biologia em Cuité. Cursei apenas um período. Quando eu terminei o primeiro período em biologia, Cuité, foi na época que eu passei para agroecologia, aqui em Picuí. Aí eu decidi, optei por ficar aqui em Picuí mesmo, porque era a mesma cidade que eu morava e era bem mais fácil para mim estudar aqui. Quando eu era criança, eu sempre fui uma pessoa bastante tímida. Então, eu sempre sofri bullying por conta disso, porque eu era tímida e as pessoas ficavam, né? Ah, ela ficou vermelha. Aí isso foi um fator que me marcou muito. Foi essa timidez e como os meus colegas reagiam a isso. Eu acho que todos os meus professores me marcaram muito. Eu tenho lembrança de todos eles, da alfabetização até os professores do ensino médio. Eu acho que todos foram de suma importância para o meu aprendizado, pessoas extremamente capacitadas, e eu posso destacar Robson Rubenilson, foi meu professor de História, Gerlando, foi meu professor de Geografia. São professores que me marcaram muito durante minha trajetória escolar. E eu ficava me imaginando. Uma das coisas que eu sempre gostei foi na área de animais. De animais. E eu pensei, eu disse, eu poderia fazer biologia, já que tinha um curso de biologia na cidade vizinha aqui em Cuité. Então, basicamente, foi no segundo ano do ensino médio que eu, de fato, abracei essa ideia de cursar um, um, um curso nessa área de biologia. E, na época, 2009, eu prestei o PSS para Biologia Bacharelado em Areia e cursei o Enem e me inscrevi em Biologia Cuité. Eu acabei passando nos dois, só que eu optei por ficar em Cuité por ser mais perto daqui da minha cidade. Embora que eu não me identificasse com a área de licenciatura. E esse foi um dos motivos que me veio a desistir do curso. Foi pelo fato de ser uma licenciatura e eu não ter me identificado. Quando eu terminei o ensino médio, que eu vi que tinha esses dois cursos de biologia em Areia e em Cuité, eu vi que também tinha agroecologia em Picuí, que era na área de biologia. Aí eu pensei, esse curso poderia dar certo para mim. Só que como eu tinha passado nos dois, eu optei primeiro ir para os dois. Como não deu certo, não estava dando certo, eu não estava gostando, mas eu já tinha me decidido fazer o segundo período de biologia. Um belo dia eu estava em casa, aí o telefone toca. É uma amiga minha que tinha estudado comigo no ensino médio, ela tinha passado para agroecologia e ela tinha visto que meu nome estava, que eu tinha passado também. Aí ela ligou e disse que, Yasmin, você passou no curso de agroecologia, e aí você vai cursar? Aí eu fiquei indecisa na hora.
fiquei pensativa. E ela me deu a maior força, disse, eu passei também, vamos cursar. Eu me lembro que nesse dia, a pessoa que me deu mais força para mim fazer a agroecologia foi o meu pai. Meu pai disse, faça esse curso é novo, está em um curso novo. Me deu o maior apoio para mim fazer a agroecologia. Aí eu pensei, foi uma decisão muito difícil, porque eu tinha, já ia para o segundo período de biologia, mas eu, mas eu me decidi fazer ele. Então, no momento que eu me decidi, eu já fui para Coité para fechar o curso de vez e me matricular em agroecologia. O sentimento que eu tive foi de felicidade. É, coincidiu de eu entrar no IF na mesma época que o IF tinha se mudado para o bairro Cenecista. Então, era um campus totalmente novo, tudo novo. Foi, foi muito gratificante para mim quando eu entrei em uma estrutura enorme. Eu realmente me identifiquei de cara. E até os meus colegas tinham mais a ver comigo, tinham a mesma idade que eu, quando eu entrei, do que os da outra faculdade que eu fazia. Porque geralmente eram pessoas mais velhas, eu estudava à noite. E lá eu me vi em um ambiente totalmente, totalmente com base como eu posso falar? A minha vibe mesmo, entendeu? Então foi muito gratificante para mim. A primeira impressão que eu tenho do IF é muito boa. Mudou basicamente a rotina, porque eu tinha que ir de 1 às 5h30 ficar no IF. E eu tinha a manhã e tinha a noite para estudar as disciplinas. Então, mas mudou pouco, porque eu não tinha trabalho, eu só ficava para estudar mesmo. Então, a mudança que teve foi, eu continuei o ritmo, na verdade, né? Porque em 2010 eu estava estudando ensino médio, então em 2011 eu não parei em nenhum momento, então foi só estudos mesmo. Como eu estava num ambiente totalmente que eu estava gostando, foi fácil para mim, mas uma coisa que logo no começo houve uma certa barreira, no caso, foi a desistência dos meus colegas. Houve uma greve, assim, quando eu entrei, eu acho que uns 2 meses. Quando voltou, já veio menos gente. Mas a gente continuou e a semana era bastante corrida. Era sempre depois que houve a greve, tinha aulas de segunda até mesmo no sábado. E tinha uns grupinhos na sala, eu me identifiquei muito com algumas pessoas, essas pessoas me ajudaram muito no decorrer do curso. Da minha turma, a maioria dos colegas que eu fiz no primeiro período, eles conseguiram chegar até o final, até o sexto período. A gente não se formou junto porque eu tinha repetido algumas disciplinas e atrasei um pouco o curso, mas a maioria conseguiu terminar. A maioria que eu me identificava conseguiu terminar o curso. Foi cerca de umas 10 pessoas. E sobre as aulas de campus, ela era de suma importância. A gente foi para bastante aula de campus, fomos inúmeras vezes a Campina Grande, visitamos o INSA, a gente tinha aulas em sítios aqui vizinhos, a gente aprendeu muito com relação às aulas de campus. Realmente sem elas seria bem mais difícil. Mas a agroecologia é isso, é campo, é vivência, né? Uma parte da biologia que eu sempre gostei era o fato da preservação ambiental, da ecologia,
E logo nos primeiros períodos, tinha disciplinas que eram biomas da Caatinga, tinha até a própria agrometeorologia tinha. Então, eu me identifiquei muito nessas disciplinas, da parte de ecologia, de preservação ambiental. Como eu estava cursando um curso de agroecologia, que pelo meio ambiente, então eu passei a ver as coisas com outros olhos. A vivência que eu tinha nas aulas de campo, com os agricultores, passei mais a escutar a demanda deles. Até meu avô, por exemplo, eu fui ao sítio dele e ele não entendia porque a palma dele estava morrendo. Aí eu fui dizer que era a cochonilha que estava atacando, dei até algumas soluções para ele. Então, assim, foi um impacto bastante positivo que teve na minha vida fazer esse curso de agroecologia. Quando eu estava perto de terminar o curso, as disciplinas, né, me bateu um certo desespero, porque eu não tinha ideia do que eu ia fazer com o meu TCC, o que eu ia fazer com o meu TCC. Então, de repente, houve um plim, eu disse, o que eu sempre quis, o que eu entrei aqui para fazer, que é na parte de ecologia. Então, eu me lembro bem desse dia, eu cheguei no IF desesperada, atrás de um orientador. Então, me veio essa ideia de fazer alguma coisa na área de ecologia. Foi quando eu vi o meu professor passando, foi Fred, e eu abordei ele e perguntei se ele poderia me orientar. Aí ele perguntou se eu tinha algum tema específico. Aí eu disse sim, eu sempre gostei da parte de ecologia. Aí ele sugeriu, ele disse que tal fazer um TCC sobre as ações da trilha na Caatinga. Eu disse, pode ser. E foi aí onde eu realmente me encontrei mesmo, porque as trilhas na Caatinga trabalhava também com soltura de animais, que foi uma das coisas que eu mais me identificava na área de biologia. As próprias trilhas ecológicas que eles faziam, eles também catalogavam sítios, eventos, então foi muito. Eu me lembro que eu estava fazendo o TCC, escrevendo o TCC, e com o sentimento de ter de gratidão, de estar fazendo aquilo que eu realmente gostava. Então, os últimos dias no IFPB foram maravilhosos para mim. Foi quando eu realmente me encontrei dentro do curso. O que eu mais pensava quando eu terminei o curso era em emprego. Eu queria muito um emprego, na área ou não. Eu terminei apresentei o TCC em setembro, 1º de setembro, e colei grau em outubro. Então eu passei cerca de um mês, tipo, relaxando mesmo. Tinha passado o ano escrevendo no TCC, me preparando para isso. Foi quando surgiu a oportunidade de eu me inscrever na especialização que tem no IFPB, que é Gestão dos Recursos Ambientais do Semiárido. Então eu disse, já que eu não tenho um emprego, então poderia me inscrever nessa especialização, porque é aqui em Picuí, eu não ia ter muitos gastos com ela. Também era grátis a especialização, não pagava nada para fazer, só um dia na semana. Então eu vi essa oportunidade de continuar, que justamente a especialização também era na área ambiental, era praticamente uma gestão ambiental. Então eu criei expectativas para fazer essa especialização, me inscrevi, graças a Deus passei e terminei. Eu fiz a especialização entre os anos de 2017 e terminei em 2019. Então eu tive pouco tempo
entre o término de agroecologia, que foi em setembro, outubro, para a especialização. A especialização eu comecei em abril de 2017. Então, eu continuei a, na linha de pesquisa de agroecologia. Eu acho que o IFPB é um campo de oportunidades para qualquer pessoa. Antes, Picuí, ela não tinha um instituto federal, uma escola de renome. Depois passou a ter e com vastas oportunidades para as pessoas escolherem. Tem diversos cursos, a própria agroecologia pode dar oportunidade às pessoas da zona rural é, fazerem o curso e ajudar no próprio sítio. Realmente o IFPB é um celeiro de oportunidades para as pessoas. E para Picuí, com certeza, porque antes as pessoas saíam de Picuí para fazer curso em outra cidade, como eu mesmo comecei a fazer. E depois, quando tinha cursos na minha área aqui em Picuí, as pessoas também optavam por ficar, por estudar aqui, por ser mais viável. A relação que eu tenho com o campus é de saudade. Eu sinto bastante saudade do campus. Eu passei 8 anos da minha vida no campus IFPB, entre agroecologia, eu passei 5 anos cursando agroecologia, emendei com a especialização gestão dos recursos ambientais do semiárido e também cursei manutenção e suporte informática, que era outra paixão minha, que era a parte de informática. As pessoas sempre me incentivavam a fazer informática. E quando eu terminei a agroecologia, eu me inscrevi ao mesmo tempo na especialização e no curso de manutenção e suporte informática à noite. Então, eu fiz esses dois cursos simultaneamente. E acabou coincidindo os dois TCC, tanto da especialização como de informática, os dois interligaram. Foi na área de informática com preservação ambiental, que foi a parte do lixo eletrônico, né, os males causados por eles, como as pessoas de Picuí viam isso, se descartavam corretamente ou não. Então, quando eu terminei a agroecologia, foi uma porta de entrada para esses dois cursos que eu fiz no pós, que foi a especialização e o curso técnico em manutenção e suporte informática. Eu mantenho contato com todos os meus colegas que eu fiz amizade durante a época. Realmente eu era uma pessoa muito difícil de fazer amizades, mas eu consegui fazer amizades duradouras do IF. Então eu tenho contatos com quase todos da minha época. E acho que foi uma das coisas que mais fortaleceu para mim entrar em agroecologia. Desde que eu entrei em 2011, foi com relação a amizades mesmo, porque eu construí laços com essas pessoas. E sobre ter recordações, eu tenho muitas. Eu tenho um álbum cheio de fotos no Facebook do tempo das experiências que eu tinha de agroecologia, de todos os cursos. Então, eu sou uma pessoa bastante nostálgica mesmo, eu guardo as recordações. Eu me lembro, eu me recordo muito do, das visitas técnicas que a gente fez. Entre umas marcantes foi quando a gente foi à Nova Floresta visitar um plantio de abóboras gigantes, umas abóboras que as sementes veio dos Estados Unidos, então a gente nunca tinha visto uma abóbora daquele tamanho, isso me marcou muito. A gente também foi à Nova Floresta, viu um plantio de maracujá, a gente viu, polinizou com, manualmente mesmo as flores de maracujá. São várias viagens que a gente fez, eu me lembro basicamente de todas, mas essas eu acho que foram as que mais me marcaram mesmo. É muito importante
foi muito importante as aulas técnicas para a gente. Quando eu terminei manutenção e suporte informática, em 2019, eu estava focando em emprego em 2020. Só que aí veio a pandemia e as oportunidades de emprego cessaram, né? Não teve. Então, desde 2020, eu estou desempregada e na perspectiva de buscar um emprego, só que infelizmente está, né, esses dias. Então, estou na espera, estou no aguardo. Também estou fazendo concursos, embora que também nessa pandemia está um pouco escasso, mas eu estou na luta, à procura. Eu vejo o IF como um, um campo de oportunidades. Entrei de eu entrei uma pessoa e saí outra completamente diferente do que eu entrei, pelo ponto positivo, porque era uma pessoa bastante tímida, introspectiva e já saí me socializando. E eu conheço várias outras pessoas também que mudaram a vida delas no IFPB. Inclusive, eu dou maior força para as pessoas que querem entrar, ajudo, já ajudei gente a se inscrever, já eu incentivo. A minha prima, ela disse que quer ser arquiteta. Eu disse, por que você não faz edificações no IFPB? Então, eu dou essa força. Quando eu vejo que as pessoas se identificam com um determinado curso, eu dou o maior incentivo, porque é uma escola de qualidade, é um instituto de qualidade que nós temos aqui, é um grande privilégio a gente ter um IFPB no, na nossa cidade, em Picuí, foi uma grande vitória e, para mim, o IFPB é um campo de oportunidades. Coisa que me atrapalhou muito foi a questão da timidez, principalmente quando eu ia apresentar seminários, eu sempre preferia mais uma prova, fazer uma prova do que um seminário. É uma coisa anormal, mas como eu disse a vocês, com relação a como eu entrei e como eu saí, houve uma mudança significativa para melhor no meu jeito de se expressar com as pessoas. Mas eu acho que ainda, como vocês podem ver, ainda dá uma travada, mas é normal mesmo. Mas desde já eu agradeço a vocês o convite e muito obrigado mesmo.